Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário de Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Soberania, episódio número 3 da segunda temporada. Temos connosco o João Anes e o Francisco. Bem-vindos. Bom dia. Aos 51 anos da democracia, a defesa nacional está pela primeira vez na agenda de uma campanha eleitoral. O Estado do mundo assim o impõe. E o Estado em que ficou a Europa, incluindo Portugal, com o desinvestimento nas suas forças armadas ao longo dos últimos anos, exige um novo paradigma. Há uma bazuca europeia de 800 mil milhões de euros para fortalecer o sistema europeu de defesa da NATO, em contraponto com a imprevisibilidade provocada pelo novo ocupante da Casa Branca. Atento ao impacto desta nova ordem mundial, o Diário de Notícias mobilizou políticos, chefes militares, académicos, cientistas, empresários para uma discussão valiosa numa grande conferência dia 22 de abril, que nos vai dar pistas sobre o posicionamento do nosso país. Onde estamos, o que temos e do que precisamos. É o ponto de partida para os debates. A abertura cabe ao Ministro da Defesa, Nuno Melo, que temos o prazer de ter aqui hoje connosco. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, Sr. Ministro. Muito obrigado. Só um pequenino apontamento biográfico. João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, tem 59 anos, feitos a 18 de março. Ele não gostou muito de ouvir. Queria ser mais novo, mas... Todos nós. É advogado de profissão e oriundo de Vila Nova de Famalicão. Foi deputado à Assembleia da República em 3 legislaturas e eurodeputado desde 2009, até ter tomado posse no atual cargo de Ministro da Defesa Nacional. É também o presidente do CDS-PP. Vou começar aqui por esta pequena este facto, que é pela primeira vez temos a defesa nacional na agenda de uma campanha eleitoral. Isso significa o quê neste momento, Sr. Ministro? Significa que, eu acredito que por lucidez, as Forças Armadas e a Defesa Nacional foram trazidas para a primeira linha das prioridades da política. Vamos cá ver, a Defesa Nacional é a primeira expressão de soberania de um povo. E de resto, enfim, o Mãozinho Albuquerque dizia que Portugal é uma terra de soldados. E é verdade. E as Forças Armadas têm muita importância, principalmente em tempos de paz. Acontece que durante muito tempo, demasiado tempo, não se investiu nas Forças Armadas. Chegamos ao ponto a que chegamos quando tomamos posse há um ano. Entretanto, muita coisa mudou, mas há ainda muito mais a fazer. Que isso se escuta num contexto geoestratégico muito sensível, faz ainda mais sentido, porque o mundo mudou e hoje estamos perante desafios transcendentais. E acha que as pessoas percebem este novo paradigma, ou seja, o facto da defesa estar na agenda da campanha é porque sentiu que as pessoas querem isso, dá votos, ou é uma constatação e uma necessidade que tem que ser discutida mesmo? Eu diria que é um pouco de tudo, mas vamos cá ver. Portugal integra a NATO, que é de resto membro fundador, e a NATO garante há mais de 75 anos a paz, nomeadamente na Europa, por ter sido operacionalmente forte. Nisso teve capacidade de dissuasão e defesa. Acontece que realmente, eu diria, nos últimos anos, particularmente no que tem que ver com a União Europeia, houve na Europa um foco que também se compreende ao seu tempo muito direcionado para as políticas sociais. E a União Europeia foi externacionalizando, principalmente nos Estados Unidos, essa componente de defesa coletiva, até o momento em que os próprios Estados Unidos disseram: basta, a União Europeia tem que fazer a sua parte. Pelo caminho, deflagrou uma guerra na fronteira a leste da União Europeia, junto ao perímetro da NATO,
com os russos numa guerra que é de conquista, que violou fronteiras estabelecidas, o direito internacional, vitima inocentes, destrói alvos civis. Nós devemos ter em conta que realmente só no ciclo desta administração Putin houve várias intervenções militares por diferentes motivos e com diferente densidade em várias antigas repúblicas soviéticas, isto para explicar o racional, enfim, de Putin naquilo que o leva até à Ucrânia, enfim, do Azerbaijão, Arménia, Cazaquistão, Bielorrússia, Geórgia, na Geórgia também com a conquista de territórios, sempre sob pretexto da proteção de minorias russófonas na Abcásia e na Ossétia do Sul, e agora a investida é na Ucrânia. Mas, enfim, há ex-repúblicas soviéticas que estão do lado de cada fronteira da União Europeia e nada nos garante que Putin não queira, a seu tempo, nomeadamente testar o artigo 5º e avançar para os países bálticos. E, portanto, o mundo mudou e a necessidade de se investir na defesa tem que ver com, por causa de tudo isto, a obrigação de reforçarmos o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa produzirmos mais e comprarmos mais na Europa, o que significa investimento, não despesa. Isto que estamos a falar dá grande retorno à economia, mas preparar-nos também para este contexto geopolítico muito complicado, quando, para além do mais, organizações multilaterais de defesa começam a ser postas em crise e a ordem mundial, saída da Segunda Guerra, está a acabar, com novas potências a emergir, com os Estados Unidos a direcionarem para o Indo-Pacífico muita da sua atenção estratégica, com o agravamento da situação política e militar no Médio Oriente, e a Europa tem que fazer por si. E quando assim é, manifestamente, porque está em causa a defesa da liberdade, da democracia e do nosso modo de vida, as Forças Armadas, a Defesa Nacional, têm que estar na primeira linha da política. Daí que, com lucidez, estejamos também em campanha eleitoral, ou perto dela, a debater estas questões. E acha que dá votos a políticas de defesa nacional, as pessoas conseguem distinguir quem tem as melhores ou não? Acha que isso dá votos? Nós chegamos a um momento em que, mais do que os votos que a prioridade da defesa nacional possa trazer, a lucidez na forma como encaramos o nosso destino coletivo nos próximos anos deve ser a prioridade. Não obstante, eu tento sempre ter um esforço pedagógico. O primeiro no que tem que ver com os montantes, porque o debate público acaba também por ser muito intoxicado com a ideia de que para se investir na defesa tem que se ir buscar às outras áreas. Se bem repararem, a defesa representa neste momento 3,1 mil milhões de euros de orçamento, mas a Segurança Social representa 27,3 mil milhões. A Defesa Nacional está cá no fundo, é pouquinho, e o que se tem que investir é em linha. Eu ontem de resto participava num debate onde ouvi o absoluto disparate de que, enfim, a Defesa Nacional com um orçamento maior do que a educação, não, é mentira, às vezes atiram-se mentiras para cima do debate político, as pessoas interiorizam. Portanto, nós temos que investir, obviamente, na Segurança Social, na saúde, na habitação, na educação e também na defesa nacional, e é disso que estamos a falar. Agora, na pedagogia... Deixa-me só perguntar uma coisa, esse valor que tem aí é o atual orçamento? O atual. Ok, mas passando para os 2 ou 3% já será quase o dobro do que está aí, mas isso não retira o orçamento das outras áreas? Vamos cá ver, Portugal é membro da NATO. Neste organismo, desta instituição que é de defesa coletiva, não é ofensiva, é de defesa coletiva, os países membros assumem compromissos, porque nós temos a obrigação de defesa recíproca e nisso não podemos deixar que todos os outros tenham essa obrigação, ficando nós apenas sem nenhum esforço. Isto para dizer o quê? O compromisso de 2% é um compromisso mínimo na NATO. Aquilo que nós queremos atingir, 2% até 2029, e se pudermos, antecipando, é um compromisso mínimo. A Polónia e os países de leste já estão muito longe disso, estão próximos dos 4%, 5%. Portugal é um dos poucos países que neste momento ainda não atingiu os 2%. E há a previsão para os 2%? O Primeiro-Ministro disse... Há uma previsão para 2029, antecipando-se possível. Mas não há nenhuma data ainda certa para essa antecipação? Nem há data, nem há compromisso para superarmos os 2%, e sabemos que os 2% são um esforço grande, mas um esforço manifestamente lógico, possível e necessário. E, insisto, que dá retorno.
qual é a pedagogia que eu tento sempre, a este propósito, deixar para quem nos ouve? A primeira tem que ver com o que está em causa. Quando nós investimos nas Forças Armadas, estamos a pensar na paz, não estamos a pensar na guerra. Estamos a pensar, obviamente, na capacidade de dissuasão e defesa, mas temos em conta que, hoje em dia, a maior parte dos equipamentos que compramos são de duplo uso e são utilizados em missões que fazem a diferença na vida de todos os dias. As Forças Armadas estão empenhadas em ações de busca e salvamento. De cada vez que assim fazem, salvam vidas. Estão empenhadas em ações de emergência médica. De cada vez que a emergência médica acontece, salvam vidas. Estão empenhadas no combate à criminalidade. Aqui há dias testemunhamos um sucesso extraordinário de 6,5 toneladas de droga que foi apreendida numa colaboração da Marinha e da Força Aérea, coordenados pela Polícia Judiciária. Isso foi extraordinário porque as Forças Armadas também existem, porque não era com a frota pesqueira que lhe garante que iam conseguir esta apreensão. No combate e prevenção a incêndios, os helicópteros tanto podem ser usados na guerra, como podem ser usados a transportar doentes, como podem ser usados nas ações de prevenção e de combate a fogos. Nas ações de emergência civil, os hospitais militares que são colocados, aconteceu agora nos Açores há pouco tempo, na pandemia, tudo aquilo que foi feito, os repatriamentos, olha, na circunstância, os repatriamentos que foram feitos no Líbano, mas não só, de cidadãos nacionais e estrangeiros, transportes de órgãos que são usados em transplantes que salvam vidas. Ou seja, nós estamos a investir para que as Forças Armadas tenham, no tempo de paz, missões que são missões de importância transcendental para o povo português. Além disso, as indústrias de defesa em que investimos contribuem para o produto interno bruto. Nós estamos a falar, quando falamos de justa defesa, falamos de 380, o Diário de Notícias disso deu nota, 380 empresas, 40 mil empregos, 2,5% das exportações, é o dobro. Mas deixe-me perguntar uma coisa sobre essas empresas que me intriga. Essas empresas são todas, obviamente que não fazem só prestação de serviços ou fabrico de equipamentos de defesa, não é? Claro. São empresas que trabalham noutras áreas. Nós não temos nenhuma empresa na indústria de guerra, digamos assim. Ou seja, estas empresas são o quê? Por exemplo, são tecnológicas e produzem componentes também, só para tentar perceber um bocadinho... A perspectiva... Porque falar assim nesses números grandes, uma pessoa pensa, realmente temos muitas empresas a trabalhar para a defesa. Nós mas estamos a falar de uma base... Precisamos de mais empresas. Estamos a falar de uma base tecnológica e industrial de defesa, que nesta perspectiva, que é de duplo uso, tem produção que é civil e tem produção que é militar. Eu há pouco dava-lhe o exemplo do helicóptero. Enfim, quem fabrica helicópteros, podem ser usados na guerra, podem ser usados no transporte de doentes ou nos fogos. Se falar de fardamentos, enfim, o fardamento atual do Exército foi desenvolvido por empresas portuguesas e pelo CITEV, que é um centro tecnológico de Vila Nova Famalicão. Mas estamos a importá-lo agora, não é? Mas para dizer o quê? Que as indústrias têxteis têm essa dupla possibilidade. Claro que se falarmos de uma fábrica de munições e nós queremos trazer a produção de munições de diferentes calibres para Portugal, estamos a falar de uma produção que aí retomarmos, não é, Sr. Ministro? Retomarmos, exatamente. Retomarmos. Já fomos grandes produtores, não é? Já fomos grandes produtores. E manifestamente, bem se percebe, estamos a falar de uma produção em que desde logo a Europa é deficitária. Nós estamos a falar aí de uma componente um bocadinho mais militar, mas falamos da OGMA, por exemplo, e a OGMA é uma empresa que é do Estado e é privada, nesta parceria com a Embraer, esteve falida, curiosamente foi outro governo da Aliança Democrática, era o Paulo Portas, primeiro-ministro, que salvou a Embraer. A Embraer foi transformada numa empresa de referência mundial e que presta serviços para a aviação militar e para a aviação civil. Quando, por exemplo, Portugal participou no projeto com a Embraer do KC-390, nós hoje sabemos que componentes do KC-390 são fabricados em Portugal, toda a estrutura da asa, várias outras, e cada venda de cada KC significa 10 milhões de euros de lucro para o Estado. Portanto, estamos a falar de empresas que são empresas civis, que participam na produção daquilo como uma aeronave militar, que pode também ter uso civil se necessário e que gera lucro. E, na verdade, porque Portugal participou no projeto e tem esse lucro, pode a prazo
teoricamente, amortizar a aquisição das suas próprias aeronaves. Quando nós quando decidimos adquirir 12 A29 Super Tucano, enfim, são 200 milhões de euros, mas 75 milhões de euros serão aplicados em indústrias portuguesas altamente tecnológicas, que têm atividade na área civil e na área militar, mas a conversão para os padrões NATO será feita pela indústria portuguesa. Isto para lhe dizer, portanto, quando nós falamos de base tecnológica industrial de defesa, estamos a falar daquilo que potencialmente é de duplo uso, mas pode ter uma grande importância para a componente militar. E nós queremos modernizar as Forças Armadas com recurso, sempre que possível, à indústria nacional, ou, quando tivermos que adquirir fora bens ou equipamentos para modernizar as nossas Forças Armadas, assegurando que há também um retorno para a indústria nacional no ciclo de vida desses equipamentos, seja na produção de peças ou componentes, seja através da manutenção, seja através daquilo em que as nossas empresas possam ser chamadas a ter um papel. Onde é que acha que vai fazer a principal diferença quando o orçamento chegar de facto aos 3% do PIB, quando o investimento na defesa for os 3% do PIB? Onde é que será mais visível a diferença? Nas Forças Armadas? Como bem sabe, nas Forças Armadas as necessidades, desde logo em Portugal, são tantas e tão variadas que o que não é difícil é encontrar destino para aquilo que seja trazido para a defesa nacional nessa perspectiva que é de investimento. Agora, nós quisemos começar pelas pessoas. Quando nós, enfim, há um ano atrás, quando sabemos que as Forças Armadas precisam de um efetivo por via de lei, é assim que o poder político determinou, entre os 30 e os 32 mil militares, enfim, as Forças Armadas contavam com perto de 22 mil militares há um ano atrás. E por isso não há Forças Armadas sem militares, homens e mulheres nas Forças Armadas, e por isso nós quisemos começar por valorizar salários, suplementos, coisa que aconteceu. Um praça tinha um salário muito inferior a um guarda ou um polícia, e portanto, à escala de cada concurso nas Forças de Segurança, muitos militares decidiam sair, ou quando havia a necessidade de lançar concursos, muitos achavam que não era possível por causa dessa componente retributiva. E, portanto, nós aumentamos salários e suplementos. Hoje um militar não ganha menos do que um guarda ou um polícia. Através de suplementos dignificamos as Forças Armadas, temos em conta desde logo a condição militar, e esse aumento é muito relevante. Lançamos outros suplementos para áreas muito específicas, por exemplo, o suplemento relativo à habitação, ou ao suplemento de residência, ou destinado a combater a saída de pilotos da Força Aérea, o suplemento de serviço aéreo, ou em relação ao suplemento de embarque relacionado com a Marinha, os medicamentos de antigos combatentes. Começamos pelas pessoas, mas depois partimos para o equipamento e partimos para todo o resto. E o equipamento, quando falamos de equipamento, falamos da necessidade de modernizar equipamento para que as Forças Armadas possam cumprir as suas missões em terra, no mar e no ar. E estes equipamentos são equipamentos de valores muito avultados, mas também aí que nós envolver a indústria portuguesa. Outro exemplo muito relevante, há 2, 3 semanas atrás estive em Viana do Castelo. Em Viana do Castelo, no corta-chapa do NPO de última geração. Mas é um navio, que é projetado por engenheiros navais portugueses, da Marinha, construído por uma empresa portuguesa que também teve falida. E curiosamente também foi salva. Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Estaleiros Navais de Viana do Castelo, noutro governo da AD, sem preconceitos ideológicos, resolveu-se o problema de uma empresa, salvaram-se muitos postos de trabalho e hoje é uma empresa fundamental à escala global. Isto para dizer o quê? Nós modernizamos, investindo, portanto não gastando, investindo. Tudo aquilo que estamos a fazer dá imenso retorno e é isso que os portugueses acham. Começam também já a perceber e enfim, para isso o que importa em termos de mensagem é que o dinheiro que entra na Defesa Nacional, que é investimento, terá sempre uma boa aplicação, com muito critério, com retorno para os portugueses e retorno para a economia. Sr. Ministro, posso aproveitar 2 ideias que o Sr. Ministro acabou de lançar. Uma delas foi formas de combater aquilo que era a desertificação. Porque felizmente conseguiram dar a volta a esse tema e fazer com que os nossos jovens fossem chamados novamente a participar na questão da componente militar do país. Eu lembro-me de uma posição que houve há alguns anos, não sei se foi até na altura, o Sr. Ministro Paulo Portas, Dr. Paulo Portas, foi relativamente ao facto de dar uma saída profissional também àqueles que cumpriam X anos nas Forças Armadas
E essa saída profissional seria depois poderem, digamos assim, ter condições especiais, ou regime de incentivos. Seu regime, sim, mas condições preferenciais para entrar nas forças de segurança. É uma ideia que pode ser ainda pensada pelo atual Ministro da Defesa. É uma das ideias absolutamente determinantes e que tem que ver com a reinserção no mercado de trabalho, beneficiando da passagem do tempo pelas Forças Armadas, onde basicamente os jovens se colocam ao serviço da pátria, que por seu lado depois assegura que a sua vida tem outras oportunidades, através desses incentivos. Felizmente, nós, depois destas medidas, conseguimos pela primeira vez ao fim de 8 anos, com os números sempre a cair, inverter o número de recrutamento. É muito grande porque mostra uma relação de causa e efeito. Mostra que quando as coisas são bem feitas, nós projetamos um resultado, e se o resultado se verifica, nós dizemos vale a pena. Quer dizer, o desalento era muito grande há um ano atrás. O desalento junto dos jovens, junto das Forças Armadas, e percebermos que mesmo neste contexto, que é um contexto difícil de imprevisibilidade à escala global, temos mais jovens a querer vir para as Forças Armadas. Eu acho isso extraordinário, e quererem ficar nas Forças Armadas também, e portanto isso é muito determinante, e é um caminho que tem que ser prosseguido, e tem que ser prosseguido também dentro das Forças Armadas. Por exemplo, um dos propósitos, olha, é uma notícia que já se quer uma novidade, olha esta novidade. Todos nós temos prioridades no ciclo de uma governação, e uma que eu tenho já em cima da mesa tem que ver também pela forma como os jovens em regime que é de contrato devem, nas Forças Armadas, beneficiar do regime de proteção social do IASFA, nomeadamente no que tem que ver com a habitação. Garantirmos que as habitações, os edifícios, que estão no IASFA possam também ficar ao serviço daqueles que estão em regime de contrato e, portanto, ter um ciclo de vida, mas também têm que viver, e é um ciclo razoável, tendo essas oportunidades. E, portanto, o IASFA é uma das prioridades, e é uma instituição que será objeto desta atenção do Governo, se as coisas correrem bem, como eu espero, em maio, e os jovens militares terão também a esse nível mais oportunidades. Neste momento não é possível. Os jovens em regime de contrato passam a poder usufruir das habitações. Sim. Isso é um desafio enorme, e também dá a oportunidade ao Sr. Ministro de beber um gole de água, porque esteve de facto aqui em regime intensivo também, a responder às perguntas da Valentina. São três. Gosto sempre. Eu gostava de partilhar uma ou duas coisas que acho que pode ser interessante para este debate. Em primeiro lugar, eu considero que de longe o traço mais positivo de tudo aquilo que apresentou até agora é a inversão desta curva relativamente à capacidade de recrutamento das Forças Armadas para o regime de contrato, e também uma vertente no regime do RV, no regime de voluntariado. Porque esse é um problema que tem a ver com a deterioração até da própria imagem das Forças Armadas ao longo de muitos anos. Houve também diversos casos que, a nível nacional, podemos falar do caso de Tancos, mas outros também, que afetaram muito a imagem das Forças Armadas em Portugal, e tudo isso demora a reconstruir e a reconstituir, mas no final do dia são esses pequenos pormenores, mas que para a vida destes homens e destas mulheres fazem toda a diferença, que as levam a tomar a decisão, a aceitar o risco de fazer um percurso nas Forças Armadas. Para além disso, o desafio não é só de conseguir inverter a curva, é de os conseguir manter. Porque já há vários anos atrás, há mais de 10 anos atrás, que existem relatórios no Ministério da Defesa que demonstram que muitos não ficam mais do que 2 a 3 anos, quando a expectativa é que ficassem pelo menos 6. E, portanto, e alguns até pudessem continuar depois, eventualmente, a sua carreira noutras funções, nas Forças Armadas ou para as Forças de Segurança. E isso tem a ver com a questão de uma lógica de ciclo de vida deste serviço militar, que não tem só componentes de dignificação, de valorização só deles, mas também de qual é que é o seu caminho depois para outras funções. E como o Sr. Ministro disse, e parece-me que faz todo o sentido, olharmos não para as Forças Armadas apenas como elas são hoje, mas como nós precisamos que elas sejam na guerra de amanhã, ou seja, e na paz. Na guerra e na paz. Mas numa lógica de futuro, faz-me todo o sentido que à terra, ao ar e ao mar, nós possamos juntar o espaço, porque sem Signals Intelligence não temos operações militares nos dias de hoje, porque ficamos cegos no campo de batalha, e ciberespaço, porque podemos achar que temos equipamentos em condições de, por exemplo, F-16 em condições de voar, mas se houver intrusões que permitam alterar a informação desses sensores, vamos dar ok para voo a aeronaves que possam ter
problemas que não foram identificados porque os sistemas receberam uma interferência na forma como esses sensores funcionam e informam a decisão de estar em condições ou não, por exemplo, de descolar e cumprir uma missão. E, portanto, aí temos que olhar cada vez de uma forma mais transversal e integrada para estes vários domínios da atuação militar, mas também, como o Primeiro-Ministro disse, como numa ótica de oportunidade. Todas estas áreas tecnológicas são as áreas que nós, no dia-a-dia, na sociedade, falamos da inteligência artificial, a cibersegurança. No fundo, esta sociedade digital em que vivemos tem também uma possibilidade de ser um duplo uso e, do meu ponto de vista, em duas vertentes. A primeira é esta, que é proteção de força. Cada ramo tem responsabilidade e tem que ter a capacidade de proteger qualquer força que projete no âmbito de uma operação militar. E não ter essa capacidade, ter uma componente de informações militares de signals intelligence e ter a proteção, a ciberproteção dessa força, do meu ponto de vista, é algo que deve ser visto como uma oportunidade. Não temos. Temos de ter a decisão que não temos, e esse é o segundo tema que eu gostaria de lançar. Não temos e estamos atrasados, e temos que recuperar esse tempo, e têm sido feitos vários concursos que têm levado agora à criação de uma capacidade de ciberdefesa e de formação. Mas se nós conseguimos juntar isto com a lógica do regime de incentivos para que estes militares que vão ter esta formação muito tecnológica, também os queremos manter, vai ser mais difícil mantê-los, Sr. Ministro, do que aos pilotos da Força Aérea. Tome bem nota desta questão. Portanto, temos que assegurar também a capacidade da sua retenção, porque aqueles que vamos formar têm um apetite no mercado brutal e, portanto, existem menos quase 3 milhões de profissionais de cibersegurança, só para dar um exemplo, na Europa, no setor civil. E, portanto, ou criamos condições para a retenção daqueles que estamos a formar, ou eles não vão ficar nem 2 anos nas Forças Armadas. E temos que entrar para isso. E qual é a pergunta, João Antes? A pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Ministro é: nós agora vamos passar então para uma fase de investimento nas Forças Armadas. E, do meu ponto de vista, isso é absolutamente salutar, e ainda bem que está a ser feito com todo esse critério. E tem-se vindo a falar de uma via verde para a contratação. Portanto, aqui com um equilíbrio entre processos mais ágeis, mais transparentes e também com uma componente até de prevenção da corrupção, etc., que é absolutamente relevante para todo este investimento produzir os efeitos que se pretendem. Como é que vê para a frente estas bases que foram lançadas nestes processos de contratação? E pergunto porque, infelizmente, no passado, e nós sabemos que isso não acontece apenas em Portugal, existem diversas dinâmicas que acontecem em volta destes concursos que, por vezes, acabam, muitas vezes, em tribunal, as coisas atrasam-se. Também nas áreas civis, como vemos com o caso das bodycams, que tem uma grande dificuldade porque houve um processo de contratação que ainda não está resolvido por motivos. Na Polícia Marítima está. Já tem bodycams, a Polícia Marítima. Que boa notícia. E, portanto, então, até pegando nesse bom exemplo, como é que agora esta fase de investimento e de contratação pode também ser uma fase virtuosa, aliando, equilibrando processos mais ágeis, que o Governo já tem vindo a falar, o Ministro da Economia também julgo que já falou isso recentemente. Como é que o Governo está a trabalhar e como é que o Sr. Ministro vê para o futuro essas bases, contratações mais céleres, mais eficazes e também com a devida transparência e o devido equilíbrio que é necessário. Sempre tentamos agilizar, não é? Ou temos um oversight forte, ou então também estamos a facilitar algumas outras situações. Como é que vê o futuro desta relação com a indústria e com a sociedade? Vamos cá ver. Boa pergunta. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a economia tem uma grande oportunidade na defesa e a defesa pode beneficiar muito da atenção da economia. E é por isso que, no que tem que ver com regras de contratação pública, foi criado um grupo de trabalho que integra representantes da Defesa Nacional e do Ministério da Economia, que tem em vista precisamente criar essa chamada via verde para a contratação pública neste pressuposto. O primeiro, transparência e sindicabilidade e controle dos atos. A primeira preocupação tem de ser a de garantir que a contratação é segura, transparente e sindicável, mas simultaneamente desburocratizando e simplificando procedimentos. Nós, quando tratamos, por exemplo, de transposições diretivas, e desde logo com as que têm que ver com regras da concorrência e de contratação pública, como bem sabe, as diretivas têm balizas, uma máxima e uma mínima, e tradicionalmente Portugal, quando
transpõe as diretivas é sempre pela via mais restritiva, coisa que os espanhóis, por seu lado, normalmente também não fazem. Aquilo que nós queremos assegurar é que a Base Tecnológica Industrial de Defesa Nacional tem oportunidades na contratação pública. Faz muita confusão, fez sempre, que à medida que os concursos vão sendo lançados, no final, o preço é o único critério e, em grande parte das vezes, as empresas que vencem são empresas até de destinos que nós temos razoavelmente como adversários do ponto de vista militar, não é? E isso é para mim... E quando, em cima disso, nós percebemos que muitos produtos, exemplo o têxtil, o que lhe dava há pouco dos fardamentos, muitos desses produtos até são desenvolvidos e concebidos com recurso às indústrias nacionais, nós temos que assegurar que as nossas empresas têm verdadeiras oportunidades para que possam contribuir com grande retorno para a nossa economia, para a modernização das Forças Armadas Portuguesas. E é por isso que nós temos que melhorar procedimentos, porque, como bem dizia, acabam muitas vezes estes processos em tribunal, com anos de espera, o que faz com que se recorra cada vez mais ao procurement, porque, na verdade, é uma das formas de se evitarem problemas. E a ideia realmente é essa, é nós produzirmos novas regras que garantam o controle e a transparência, mas que simplifiquem e desburocratizem os procedimentos para que as empresas portuguesas tenham verdadeiras oportunidades e que as Forças Armadas consigam também resolver estes processos de forma célere. Outra coisa que se deseja. O Sr. Ministro entrou no Ministério da Defesa ainda com o rescaldo, digamos assim, daquela grande operação de Tempestade Perfeita. Em relação a isso, internamente está tudo resolvido? Havia alguns inquéritos também internos a decorrer? A primeira coisa que fiz foi exigir no Ministério da Defesa Nacional o cumprimento da lei, porque não estava a ser cumprida. Nós sabemos que no que tem que ver desde logo com o licenciamento de empresas que se dedicam ao comércio e indústria de bens de natureza militar, a lei obriga a um duplo controle. Há um controle que tem que ser feito à entrada do requerimento no Ministério da Defesa Nacional, no que tem que ver com o controle societário, saber quem são os sócios, saber se são idóneos, tudo aquilo que é normal, e há também um duplo controle depois do Gabinete Nacional de Segurança. E o que se verificou foi que só estava a haver um controle no GNS que não estava a ser feito na Defesa Nacional. Isso acabou, porque para além do mais justificou um conjunto de perplexidades, e é por causa disso que eu pedi à Inspeção-Geral de Defesa Nacional que procedesse uma averiguação de todos os licenciamentos que foram concedidos a partir de 2015, e na altura houve quem dissesse, bom, isto tinha que ver com um ataque ao anterior governo. Não tinha nada. O que verificamos foi que a partir de 2015, foi a partir de 2015 que deixou de ser cumprida a lei. E, portanto, para trás, o que se averigua é que a lei foi cumprida e havia o duplo controle, e deixou de haver. E agora há de novo o duplo controle, porque até pelos montantes que movimenta, a Defesa Nacional tem que ser totalmente transparente, escrutinável, e a lei tem que ser cumprida ao milímetro, e é isso que nós queremos assegurar, para que não haja sequer qualquer dúvida. E, portanto, exigimos o cumprimento da lei, pedimos a intervenção da Inspeção-Geral da Defesa Nacional. As coisas mudaram tremendamente, mas isso não invalida a necessidade de também se alterarem procedimentos no que tem que ver com estas regras de contratação e outras, tendo em conta este novo ciclo de vida da Defesa Nacional. E detectaram algum tipo de empresa que não tivesse tido esse duplo controle? Todas desde 2015. E nessas empresas houve alguma que depois tivesse sido excluída dessas garantias de segurança? Ou seja, o facto de não ter tido o duplo controle alterou alguma validação dessa empresa? Aguarda ainda o resultado dos relatórios pedidos a todos esses licenciamentos. Temos na casuística 2-3 resultados, onde se comprovou que nada disto tinha sido respeitado, mas aguardo em relação a todas as outras, enfim, essa decisão ou promoção de decisão por parte da Inspeção-Geral da Defesa Nacional. O que lhe posso dizer é que de futuro tudo terá que ser absolutamente diferente, e por isso há um conjunto de procedimentos que têm que ser cumpridos para que estes licenciamentos sejam feitos como devem ser feitos, o que basicamente equivale a dizer cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Tinhas outra pergunta agora? Não, a pergunta vai, as questões vão surgindo à medida que vamos ouvindo
os Sr. Ministros. Não sei se tiveram ainda a oportunidade de pensar no assunto, mas estou convencido que se for a boa intenção de continuar com aquilo que é o pensamento do atual Ministro da Defesa Nacional e trabalho feito e desenvolvido no próprio Ministério, a pergunta ia no sentido de que se no atual quadro de ameaças cada vez mais assimétricas, não é? como são designadas, se é a intenção apostar-se mais nas forças convencionais, nas ditas forças convencionais, ou em forças tipo subversivas, isto é, de ameaças subversivas, forças especiais, ditas especiais, etc, etc. Isto é, irregulares ou mais convencionais? Se é essa... Ambas. De acordo também com aquilo que são, enfim... os compromissos, no fundo. Olha, se há... Vamos cá ver. Nós tínhamos, por exemplo, o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, as grandes opções prontas para darem entrada no Parlamento, e o Governo caiu. Essa era outra questão que eu tinha. É na base da aprovação do Conceito Estratégico que depois as políticas de defesa vão sendo implementadas. Mas, obviamente, com o novo Conceito Estratégico já tem em vista as novas realidades, os próprios ensinamentos que decorrem de uma guerra que nos mostra que tudo se faz hoje de forma diferente, manifestamente, e os investimentos nas Forças Armadas têm que ser capazes de incorporar tudo isto, têm que ser pensados para uma realidade que é do século XXI, através de escolhas que vão ser feitas com orçamentos que são sempre limitados. Mas no que tem que ver, desde logo, com o presente, há um investimento que eu considero absolutamente crucial e que tem que ver com as missões e as Forças Nacionais destacadas em 4 continentes, dos 3 ramos das Forças Armadas, porque são realmente um dos mais importantes e eficazes instrumentos também de política externa portuguesa. E isso em diferentes áreas e com diferentes capacidades, diferentes motivações, mas mais solicitadas, não é? Cada vez mais solicitadas, sempre em contexto de defesa da democracia e da paz, mas não há país onde esteja uma Força Nacional destacada nacional que não elogie os militares portugueses e que não peça o seu reforço. E esta capacidade dos militares portugueses interagirem, até sociologicamente, com o meio em que estão inseridos, o respeito com que tratam as comunidades, a forma como se mostram ao serviço da paz e não da guerra, embora armados naturalmente, é notável. Outro exemplo dos investimentos na área da defesa e de uma área onde o reforço tem vindo a acontecer e será esse reforço para manter. É a nossa grande capacidade de soft power, que sempre foi dos portugueses, não é? E que anda em conjunto com o hard power. É muito interessante essa questão, porque isto leva-nos sempre também para uma lógica um bocadinho mais abstrata, que é a lógica da geopolítica, e não deixa de ser, de facto, salutar ver o brilhantismo, por exemplo, com que as nossas forças estão a atuar na República Centro-Africana, onde se calhar não é tanto do conhecimento do público em geral, onde estamos ali paredes meias com o Grupo Wagner, há vários anos. com o Grupo Wagner, com as suas operações de desinformação, que procura desalojar qualquer força da ONU através da desinformação, tentando mostrar a sua incapacidade de atuação no terreno. Fazem coisas engraçadas como pagar a grupos de milícias para se entregarem às autoridades. Depois vão para o Grupo Wagner e integram o Grupo Wagner e depois voltam a fazer o trabalho de milícias. Portanto, criaram ali uma pescadinha de rabo na boca militar, e as nossas forças têm tido uma capacidade brutal também de ter essa lógica de ligação com as povoações, e portanto isso acaba por servir como uma forma de resiliência, e muitas vezes também são ajudadas, tal como aconteceu no Iraque e noutras, que as nossas forças eram ajudadas pelas próprias populações e informadas de situações e de possíveis perigos. Eu acho que esta é uma coisa que não se escreve em procedimentos, mas por algum motivo Portugal também foi sempre muito conhecido, até na doutrina militar americana tivemos generais portugueses que foram professores em um West Point de contra-subversão, e eu gostava de falar nesse ponto muito importante. Nós estamos aqui a falar com o Dr. Nuno Melo enquanto Ministro da Defesa, mas ele é presidente de um partido político, o CDS, Partido Popular, que é um partido que está umbilicalmente ligado ao setor da defesa nacional por força das funções públicas e das responsabilidades que os seus líderes no passado foram assumindo. E do meu ponto de vista, eu gostava de
tenho um ponto de vista relativamente a isso, é uma história que é conhecida e que o Sr. Ministro está a fazer essa história também outra vez nestas funções, mas enquanto Presidente de um partido político com o significado histórico que tem em Portugal, eu gostava de lhe perguntar até que ponto é que nós não podemos ir um bocadinho mais longe, politicamente, num futuro governo, ou pelo menos podemos lançar este debate na Assembleia da República no futuro, de criarmos aqui um programa de resiliência cultural em Portugal. E, portanto, porque nós sabemos que as guerras combatem-se com forças armadas bem equipadas, combatem-se com uma capacidade de produção, de manutenção, de projeção e manutenção de força muito forte, em escala, mas, sobretudo, combatem-se com vontade. E como é que nós vamos? E essa é a questão que eu gostava de colocar ao líder do CDS. Da motivação, não é? Porquê? Porque nós, na altura nós não desinvestimos só nas forças. Nós investimos nos meios de recrutamento, daquilo que era considerado à altura ideologicamente como uma propaganda militar. E, portanto, nós em determinada altura, quando terminámos com o serviço militar obrigatório, criámos o Dia da Defesa Nacional, e há muitos que dizem, eu vejo essa visão como uma forma de criar ali um meio-meio, continuarmos a ter uma capacidade de recrutamento nas Forças Armadas e ficarmos fora dos debates ideológicos sobre a presença da defesa nacional na vida em sociedade. E até que ponto é que nós não podemos ir também um bocadinho mais longe e perceber que nós devemos promover não só a dignidade, mas o orgulho da nossa população nas suas Forças Armadas, a consciência de que a defesa nacional é uma parte integral do nosso país, desde a sua fundação, e que nenhum país se mantém, nenhuma nação existe e nenhum povo prospera sem uma grande capacidade de defesa, que começa na vontade de cada um de nós. Como é que mobilizamos o nosso país para estes novos desafios? Bom, parece-me que a começar estamos a mobilizar melhor. Quando conseguimos inverter os números de recrutamento, isso significa que há mais jovens hoje do que antes com vontade de cumprirem nas Forças Armadas um sonho de vida. Acredito também que a chamada literacia em contexto militar não se pode resumir a um dia ou dois de defesa nacional, deve começar muito mais cedo nos bancos da escola como uma coisa positiva, e nisso estamos também muito empenhados com várias iniciativas que visam levar os jovens desde muito tenra idade a perceberem o que são as Forças Armadas, como podem ter ali um dia, gostarem das Forças Armadas, como podem ter ali um dia uma opção de futuro, até porque a maior parte dos jovens, quando participam num dia de defesa nacional, até por razão geracional, já têm a sua convicção mais ou menos formada. Normalmente são surpreendidos por verem nas Forças Armadas aquilo que não achavam seria a realidade. Isso é ótimo e vê-se, constata-se nos inquéritos de opinião que são feitos aos jovens que passam por este dia, que é um dia relevante, mas não pode ser só o dia, e que mostram a sua surpresa e mostram como, na maior parte dos casos, obviamente, como ficam com uma ideia completamente diferente daquela que tinham à chegada. Mas esse processo deve começar muito mais cedo, e é também nesse racional que estamos a trabalhar, exatamente para que nos próximos ciclos jovens já tenham uma percepção que lhes permitam transformar em opção de entrada em maior número. E que eu ia perguntar, já teve a oportunidade de falar com jovens recrutas, digamos assim, quando estão a entrar nas Forças Armadas, para perceber qual é a motivação que eles têm para a guerra? Efetivamente, nós podemos estar aqui a falar do uso e tecnologias, etc., mas no fundo eles são por ser preparados para a guerra. E será que os jovens de hoje têm essa consciência e essa motivação? Nenhum ser humano lúcido deseja ou está preparado para a guerra, e aqueles que têm uma visão romântica da guerra desenganam-se rapidamente, e basta, enfim, recorrerem sempre à memória da história, que é nisso extraordinária, como, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, gerações inteiras eram varridas de aldeias, porque na altura era possível, na Primeira Guerra Mundial, desde logo no Reino Unido, se eles estavam, os amigos todos, numa opção, e nas trincheiras eram varridos, e portanto a guerra é uma tragédia. Na Segunda Guerra Mundial assim aconteceu, em todas as guerras assim acontece, e portanto a motivação dos jovens não há de ser a da guerra, porque a lucidez e o nosso próprio instinto de defesa diz-nos que nós
o que desejamos é a paz, não queremos morrer, e combater é a última ratio, é o último recurso. Por isso é que a motivação dos jovens tem que ser tudo aquilo que as Forças Armadas fazem, que não a guerra. Ou seja, as Forças Armadas existem, a começar por razão de dissuasão. As Forças Armadas operacionalmente fortes, diz a doutrina militar, levam à paz porque os adversários não veem vantagem precisamente em fazer a guerra, mas durante todo esse tempo de paz estão empenhadas em tudo aquilo que nós dizíamos no começo da nossa conversa, são missões em que podem e estão a ser utilizados, ajudando a mudar a vida das pessoas, salvando vidas, tratando da salvaguarda do território, enfim, múltiplas missões. Ajudando a reconstruir pós-catástrofe, o caso das engenharias. Por exemplo, todo lado, não é? Ajudando a emergenciamento, tudo aquilo, não é? Portanto, eu acho que a opção dos jovens é tão transversal, o empenho das Forças Armadas nestas missões que são de paz, que o racional dos jovens deve ser nesse sentido, dessa participação. Sendo a guerra a absoluta excepcionalidade que ninguém deseja. Agora, se por alguma razão um dia jovens forem chamados a combater, também é bom que tenham os equipamentos que lhes permitam sobreviver o melhor possível no campo de batalha. E daí a importância também do reequipamento das Forças Armadas, porque, enfim, a guerra é uma loucura, ninguém deseja, mas acontecendo, o Estado tem a obrigação de garantir que aqueles que defendem a pátria disponíveis para morrer têm todas as condições fazer nas à sua escala para poderem sobreviver e vencer. Ou como diria o General Patton, quando foi recuperar uma divisão americana no teatro africano da Segunda Guerra Mundial, formar militares não para morrer em nome da pátria, mas para fazerem os outros morrerem pela pátria deles. Exatamente. Eram pragmáticos. Absolutamente. Bem, eu estou um bocadinho perdida com as horas, não sei, não tenho ali sinal do Rui, ok, faltam 10 minutos. 10 minutos, certo. Se calhar, não sei se tem alguma questão concreta, porque eu gostava que o Sr. Ministro me falasse um bocadinho da sua experiência pessoal enquanto Ministro da Defesa, porque não sei se alguma vez tinha pensado em ser Ministro da Defesa Nacional. Quase que fosse como militar no serviço militar obrigatório. Exato. Foi um pouco. Não sei se alguma vez tinha, do ponto de vista mais pessoal, não sei eu se nunca... Não sei se tinha pensado o que é que o surpreendeu mais nestes seus meses, de que medida é que se orgulha mais, não vale o aumento do suplemento de condição militar, porque esse é óbvio que é motivo de orgulho. Dificuldades não. E também não vale a inversão, não é, da queda do número de efetivos. Fala-me um bocadinho de momentos que mais gosto lhe tivessem dado. Bom, eu devo dizer que eu nunca premeditei passo meu nenhum na política. A vida foi-me sempre surpreendendo com novas oportunidades, onde me senti sempre muito realizado. Foi assim enquanto deputado, foi assim enquanto eurodeputado, foi assim enquanto autarca, numa experiência um bocadinho diferente, e está a ser assim agora no governo, depois da presidência de um partido que volta uma vez mais a ser relevante nos destinos de uma nação. E isso mede-se no que tem a ver com o governo, por aquilo que vai sendo feito na Defesa Nacional, tal qual na área da segurança, com a participação de Tom Correia no Ministério da Administração Interna, no que tem a ver com um partido. Mas eu devo dizer que se eu tivesse, porque isto é totalmente verdadeiro, no que tem a ver com o Governo, o Ministério da Defesa Nacional era o Ministério da minha primeira escolha. Portanto, eu devo dizer que nisso a vontade ou o convite do Primeiro-Ministro coincidiu com a minha primeira escolha. Porque nisso o meu tempo de formação militar, quando do serviço militar obrigatório, ajudou também a moldar parte daquilo que sou e parte do meu caráter. Parte da minha formação eu devo ao Exército e devo à Arma de Cavalaria e devo, obviamente, às Forças Armadas. E, portanto, quando eu sou Ministro da Defesa, eu sou um Ministro da Defesa que conheço as Forças Armadas. Eu sei o que é a dimensão do espírito de corpo, sei o que é não ficar ninguém para trás, sei o que é sofrer com um camarada ao lado e transportá-lo se está exausto, como ser transportado, e aconteceu muitas vezes, se der o caso de que sou eu levar as armas dos outros, se necessário for, ou os outros a levarem-me a minha. É isso que me ajudou a perceber. Eu acho que isso
faz diferença quando se governa. Não significa que não tenham existido extraordinários ministros da Defesa que não cumpriram o serviço militar, porque houve. Acho que a única diferença tem que ver com a percepção e a exata noção daquilo que estou a fazer quando tomo uma decisão, porque eu conheço as Forças Armadas. Portanto, eu digo sempre, eu não represento um governo junto dos militares no meu racional. Eu não tenho a pretensão de tentar justificar junto dos militares aquilo que são as decisões do governo. A minha vontade é de justificar junto dos meus colegas de governo aquilo que são as necessidades das Forças Armadas e da dimensão militar. E, portanto, se eu sou um membro do governo, e sou obviamente totalmente, nesse ponto de vista orgânico, solidário com o governo, sou a começar solidário com os militares e é isso que eu quero transportar para o governo. Eu sinto-me um militar no governo, digamos assim, apesar da minha situação na reserva. Valente, eu diria que isto não é um detalhe. Sim. O que foi agora partilhado, eu tive a oportunidade também, ao longo da minha carreira, cumprir um serviço também público durante 4 anos e meio no Ministério da Defesa e quando, num momento muito difícil para o país, e quando por vezes havia incompreensões, à saída das reuniões havia um comentário: vocês estão, nós somos. Eu via sempre isso como uma nota positiva, porque por um lado estávamos a provocar um bocadinho, estávamos a criar condições para haver mudança, para haver alguma transformação, mas por outro lado que havia ali um grande sentido de dignidade, um sentido de continuidade, que é o sentido da condição militar, que é uma coisa que só vivendo é que se conhece. E o Sr. Ministro teve essa vivência. Eu acho que isso é particularmente importante numa altura desta. Um exemplo que é quase simbólico. A vida também é feita de simples. Eu fiz 3 debates na televisão. Nos 3 debates levei a mesma gravata, que é a gravata da minha arma, que era a arma de cavalaria, porque eu encarei cada debate como um combate. Então, esse simbolismo levei a gravata da minha arma. Pronto. Mas são coisas assim que se calhar muitas pessoas talvez não entendam, mas qualquer pessoa que tenha partilhado um pedaço da sua vida ao lado de tantos camaradas nas Forças Armadas, certamente entendo. Mas ainda não acho que o serviço militar obrigatório seja importante, não é? É uma decisão que está tomada e o mundo evolui, as coisas mudam e para já e neste contexto o que temos está bem, ou seja, as Forças Armadas são preenchidas por militares que têm nisso a sua opção de vida. Não invalida a extraordinária experiência que eu tive, mas noutro tempo. Estávamos no início dos anos 90 e hoje estamos em 2025. E o futuro pode ou não pode, de facto, introduzir novas alterações e regressarmos. Deus queira que não. E Deus queira que não. Era um bom sinal, de facto. Se já tem alguma ideia do qual vai ser a sua mensagem, headlines da conferência de terça-feira, da nossa grande conferência de defesa nacional? Tem ali uma audiência de políticos, chefes militares, académicos, investigadores, empresários. Qual é assim a mensagem forte que o Governo quer transmitir para essa audiência? As mensagens que me fazem sempre sentido são, em primeiro lugar, de contexto, em segundo lugar, a de balanço, em terceiro lugar, a de projeto. Porque tudo tem este encadeamento. Talvez me sinta tentado a abrir uma ou outra decisão que tomarei, se tudo correr bem, em maio, em alguma área da defesa nacional, porque devo dizer que se há coisa que não nos falta são projetos a germinar permanentemente, problemas para resolver, mas também uma determinação muito grande para lhes conseguir dar resposta. E talvez tenhamos uma outra novidade na segunda-feira, se as coisas assim acontecerem. Ficamos por aqui. Até à próxima. Foi o podcast de Soberania. Até à próxima semana. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua presença. Eu que agradeço. A vocês. Obrigado.